A paz do Senhor, boa noite, bem-vindo a mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Piracicaba, o nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios ADCast um convidado muito especial, um amigo, é o Gabriel, mais conhecido como Arroz. Ele é formado em Educação Física pela Unicamp, com pós-graduação em Esporte de Alto Rendimento. Boa noite, Gabriel. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma conversa sensacional. Gabriel, hoje nós vamos falar aí sobre vários temas, dentre eles conscientizar o nosso público sobre os benefícios da atividade física. Vamos mostrar também a respeito do cuidado com o corpo, como que isso impacta na saúde física e emocional até também. Apresentar aí as formas simples de começar a se exercitar, até mesmo em casa, né? Sim. Começando. E também depois você vai nos trazer algumas dicas aí práticas e acessíveis de como começar. Porque eu acho que o mais difícil é começar, né? Depois que começa... eu acho que já é um meio caminho andado. Então, nós vamos bater um papo um pouquinho a respeito disso, já convidando o nosso público a compartilhar esta live, a curtir, a se inscrever no nosso canal, assinar, colocar lá o sininho, né? Para que todas as publicações você receba, porque eu tenho certeza que esse conteúdo será de muita valia para todos vocês. Gabriel, vamos começar aqui já. Quem é o Gabriel e como você começou aí e acabou se enveredando pela área da educação física? Não, é uma boa história, na verdade. Bom, como você falou, meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos, né, sou formado pela Unicamp em Ciências do Esporte. E como eu fui parar na educação física, na verdade, foi... desde muito sempre gostei de esportes, né? Sempre pratiquei, era bem ruim no futebol, mas tentava de todo quanto é jeito. Algum dia aspirei a ser um jogador profissional de futebol. E nesses caminhos, né, eu acabei me encontrando num esporte que a gente chama de flag football, né? Que é um esporte que é derivado do futebol americano. É um futebol americano com contato reduzido, que ao invés de você dar o contato, né, físico com o corpo, você retira uma bandeira. É muito parecido com um pique-bandeira. E nesse meio tempo, né, eu me tornei um atleta, não profissional, longe disso, sempre amador. E eu tive uma oportunidade muito interessante de ser treinador, né, numa idade bem, assim, jovem. Eu tive que treinar uma equipe de meninos, né, sub-18. Na época eu tinha 17 anos na época. E eu me interessei muito por essa questão de ensino, né? Como que você ensina um jogador a aprender a parte técnica, aprender a parte tática, né, do esporte. Naquela época eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, eu estava bem no ano do vestibular, então eu acabei prestando biomedicina. Essa era a minha primeira opção, né? Eu acabei passando em biomedicina, mas... por algum motivo, né, alguma coisa me falava, não, esse não é seu caminho, esse aí não é, né, e aí também, né, numa conversa com Deus, eu tive essa visão, né, de que talvez aquilo não era a minha área, né, eu também prestei medicina, mas enfim, prestei ciências do esporte, passei e nunca mais me arrependi de ter escolhido essa área, né, foi uma coisa que
se eu estivesse provavelmente cursando biomedicina ou medicina, talvez eu não seria tão feliz quanto eu sou nessa área da educação física, né? Que legal. Uma história que você coloca aí da sua paixão. Dá pra gente ver isso. E já até falando aqui, deixando também, de repente alguém pergunta: como que o Gabriel apareceu aqui? O Gabriel é o nosso personal, né? Meu e de mais algumas pessoas aí, da minha esposa, da Laurineia, da Tamires. Quem mais que é? A gente fala que é a Assembleia de Deus lá na academia, né? São os 5 assembleiando lá num horário só. E o Gabriel, esse menino atencioso, sempre pronto ali, e tem nos ajudado muito. Eu que começava e parava. A minha esposa também, mesma coisa. Ia um mês na academia, não voltava mais. Só pagava, passava o cartão lá, o que muitas vezes fazem, né? Isso Passa o acontece. cartão lá e não volta nunca mais. Mas nós pegamos o gosto aí e por isso do convite para que você estivesse aqui hoje conosco para passar, dar essas dicas aí. E a próxima pergunta aqui que eu já até deixo, né, para que você aí responda, já nos ajudando, por que precisamos nos exercitar? Bom, essa é uma pergunta até que filosófica, né? É uma excelente pergunta. Se exercitar, desde assim, já fazem muitos anos, tem se tornado um fator essencial para a qualidade de vida. Então, assim, muito se cria uma expectativa, né, de que quem vai na academia vai lá para ficar, né, fortão, vai lá enfim, para ficar bonito esteticamente, mas a gente às vezes ignora, né, essa questão de qualidade de vida. Então, o exercício físico, eu gosto de falar que ele é um remédio, né? Tanto na questão de dose dependente, então, qual que é a diferença entre um remédio e um veneno? É a dose. E o exercício físico funciona da mesma maneira. Mas pesquisas mostram que ele é um remédio natural, né, para mais de 40 tipos de doença. Então você reduz a chance de desenvolver certos tipos de doença, como por exemplo diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, que são doenças que costumam aparecer em idades mais avançadas. E você consegue prevenir, né? Você consegue diminuir a chance dessas doenças acontecerem. Então, acima de tudo, o exercício físico é uma excelente ferramenta para que você cuide da sua saúde. Tá? Então, você, a Laurineia, né, a Leonice, fizeram uma ótima escolha de fazer isso. Né? Todas as pessoas deveriam ter esse cuidado, porque é um cuidado consigo mesmo. Né? E então é essencial que vocês tenham esse cuidado para que vocês cuidem da sua saúde. Eu tiro até por mim, né? Eu sou da turma já entrei no 40 mais, né? E aí a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com a saúde. E aí os exames periódicos já começa a ter algumas irregularidades. Graças a Deus, o meu ainda Também. tava bem, graças a Deus, né? Mas ali, assim, algumas coisas no limite. Por exemplo, glicemia, que é a tal da diabetes, né? Que já tava ali meio que perto já do limite. Colesterol, o ruim, já tava ali perto do limite e tal. E aí eu falei, bom, eu tenho que me cuidar, né? Eu preciso me cuidar. E, assim, tirando por mim, né? E até pela minha esposa também, a Leonice. Cara, mudou 100%, assim, as dores nas costas que já começa dos 40 mais, que já é aquela fase que começa a faltar ali a vitamina D do corpo, Sim. que já tem que fazer uma suplementação, tal, mas daí com o exercício físico, mudou drasticamente, né? Tanto eu como ela. Então, isso que você diz aí da questão de prevenção, isso é importantíssimo. Sim. Né? Mas vamos lá. Uma outra pergunta aqui, dentro desse mesmo contexto aí. Há uma idade ideal para começar a se exercitar? Eu digo isso por conta assim. Por exemplo, eu tenho meu filho lá em casa, o Irineu. Ele tem 13 anos. Por enquanto, esses dias, a preocupação dele era... queria ficar fortinho. Né? Que é a preocupação dos adolescentes Com hoje. certeza, Eles não têm sim. preocupação com a saúde. Eles têm Sim, preocupação com a estética.
E aí ele, pai, eu quero fazer academia, tal, e aquele negócio. Dessa idade, e depois você pode falar das demais idades. Existe uma idade certa para começar a exercitar? Uhum. Pegando então pelo exemplo do seu filho, né? Essa é uma preocupação natural dos adolescentes, como você falou, né? A parte estética. E aí é interessante também que o exercício entra como um fator que vai beneficiar o bem-estar, né? Não só físico, mas emocional, de você se olhar no espelho e falar, nossa, eu estou bonito, né? Esteticamente eu estou bem. Mas com relação à idade que ele está, ele pode sim iniciar um programa de treinamento físico, né? Nessa idade existe muito um estigma, né? Existe muito um preconceito de que crianças/adolescentes não podem fazer atividade física, porque senão isso pode prejudicar o desenvolvimento ósseo, né? Aquela coisa de, às vezes o pessoal pega até o exemplo dos ginastas, né? Que você nunca vê um ginasta alto porque ele começou a treinar muito cedo. Isso, na verdade, não é muito bem comprovado. A gente precisa ter uma orientação adequada e respeitar que é uma criança/adolescente, não um adulto. Então, os mesmos princípios que eu vou aplicar para um adulto não são para um adolescente. Então, ele pode treinar orientado, respeitando os limites e a individualidade biológica dele. Com relação a se tem uma idade ideal para começar, algumas pessoas dizem que por volta ali dos 5 anos, mas não da maneira como a gente entende fazer academia. Quando uma criança brinca por 1 hora, ela está gastando energia. Se ela brinca de pega-pega, se ela brinca no pula-pula, se ela brinca, enfim, de corrida, ela está gastando energia, ela está fazendo uma atividade física. Então, a maneira como a gente entende fazer academia para adultos e adolescentes é diferente da maneira que uma criança se exercita. Então, é importante, e a gente vê até hoje um problema muito grave entre os jovens, de que eles não se exercitam. O sedentarismo. Exatamente. Então, essa é uma preocupação, né, inclusive de muitas organizações de saúde, de que nossas crianças e nossos adolescentes têm que se tornar ativos. E por isso que também tem que ser algo prazeroso, né? Então, essa é... Claro que cada idade tem uma característica, né, específica, né? Mas, não, assim, não tem uma idade ideal. O quanto antes, melhor. Até dentro disso que você acabou de se referir aí ao sedentarismo, é, acontece alguma coisa com o corpo de uma pessoa que leva uma vida sedentária? Quais são os problemas dessa pessoa? Quando a gente tem uma pessoa que fica por muito tempo, né? Ela se torna uma pessoa com hábitos sedentários, né? Uma pessoa que fica durante muito tempo sentada, e é até uma curiosidade, né? As pessoas praticam atividade física, né? Às vezes uma pessoa que vai à academia regularmente, ela também pode ser classificada como sedentária dependendo do estilo de vida que ela leva fora da academia. Então, se ela, por exemplo, passa a maior parte do dia sentada, né, não faz algum tipo de atividade física leve, dependendo de algumas classificações, ela pode entrar como uma pessoa sedentária. Se a gente pegar uma pessoa que já está entrando numa idade um pouco mais avançada, e não digo nem idosos, tá? A gente tem casos aí de pessoas antes dos 60 anos que apresentam esse tipo de quadro. A gente tem uma doença muito comum, que é a osteoporose, né? Que é uma doença em que você tem ali, vamos falar assim, uma diminuição da força dos ossos, né? Você diminui a densidade do osso e aí eles ficam mais suscetíveis a fraturas, né? E é por isso que a gente vê tantos casos de idosos que, por exemplo, caem, fraturam ossos muito facilmente. Não só a osteoporose, mas também a gente tem um quadro que se chama sarcopenia, que é quando os músculos perdem a sua força, eles vão atrofiando. Tudo isso está correlacionado com dores, né? Lembra que você mencionou, né, aqui no começo, está correlacionado com dores, e é por isso que às vezes alguma pessoa que começa a treinar, milagrosamente as dores desaparecem. Não tem ali, parece que não tem uma explicação, né? E isso acontece justamente porque a força, né, que você trabalha na academia é um fator necessário para a sua qualidade de vida. Então, se você não trabalha a sua força, né, ou seja, se você é sedentário, você tem esses riscos que aumentam aí. Muito bem. Vamos lá agora para um outro ramo de perguntas aqui, né? Que eu acho que são até algumas dicas já para quem está nos assistindo aí.
Dá para treinar em casa? Com certeza. Com toda certeza. Deixa aí algumas dicas de exercícios simples aí, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Eu sei que você dando as dicas aí, você acaba tirando os seus, Ah, que isso? os seus alunos da academia. Mas é Não, que nem você disse, né? Às vezes uma pessoa que frequenta a academia, mas dependendo da vida que ele leva fora da academia, ele é classificado como sedentário. Então, sim. tem academia, né? Mas de repente você tem que ter alguma outra Atividade. atividade de exercícios em casa também para complementar, tal. Não é o meu caso, mas por exemplo, eu vou lá, faço exercício de musculação. Eu chego no prédio, eu vou lá para a academia do prédio e vou fazer Ah, o cardio, sim, né? exatamente. A esteira, a bicicleta, faço mais meia hora, 40 minutos, todos os dias. Uhum. Eu, a Leonice, que a gente ganha um tempo mais lá na academia de musculação e em casa faz o cardio. Então isso é uma complementação, por exemplo, em casa, né? Sim. Mas para começar, por exemplo, umas dicas aí de exercícios em casa. Perfeito. Não, sobre o que você falou, eu até aprendi isso com meu psicólogo, né? A ideia como profissional é fazer o bem, né? Não, independentemente, eu não vou virar aqui e cobrar, né? Fala, não, pra dar dica eu vou cobrar. Então, para você que está querendo começar a fazer atividade física em casa, e aí você não tem ali talvez um equipamento, você não tem ali talvez até uma questão financeira de iniciar uma academia, a gente tem um tipo de exercício, né, um tipo de exercício que a gente chama de exercícios calistênicos. São exercícios que você realiza com pouco ou nenhum equipamento, basicamente com o peso do seu próprio corpo. Então, para você ver como é interessante essa questão da força de você trabalhar na academia. O próprio sentar e levantar de uma cadeira, você já consegue trabalhar, né, os músculos das pernas, né? Você pode, por exemplo, pegar algum objeto que seja um pouco mais pesado e você pode fazer como se fosse empurrando para cima, né? Você vai trabalhar os membros superiores. Você pode, por exemplo, na cama ou no chão, se você conseguir colocar um travesseiro no chão, você pode apoiar seus joelhos e descer seu corpo em direção ao chão, como se você estivesse fazendo uma flexão, né? Você pode deitar de barriga para cima, você pode elevar o seu quadril enquanto mantém as pernas dobradas, e você está fazendo uma ponte de glúteos. Então, existem muitas maneiras de você trabalhar, tá? Dentro de casa. Quando a gente fala de qualidade de vida, é o suficiente? Pode ser sim o suficiente, só que existe um momento em que aquilo vai ficar um pouco leve, e aí você vai ter que fazer alguns ajustes no seu treino, como por exemplo, aumentar o número de repetições, né? Ou colocar talvez uma sobrecarga externa, um galão de água, né? Se você tiver algum pezinho de 1, 2 quilos, também vai ajudar. Não são coisas também caras que você pode adquirir. Mas tudo isso você consegue sim fazer um bom um programa de treinamento em casa. Legal. Entrando aqui para uma outra questão, Arroz. Vou chamar você de Arroz. Fique à vontade. Entrando para uma outra questão aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de fazer exercício em casa, tal. Dá para fazer ali um abdominal, dá para fazer a flexão, você disse, dá para fazer até treino para as pernas, tal. Mas aí entra uma outra questão, que é a questão da postura e cuidados. Por exemplo, eu, quando era garotão lá nos meus 15, 16 anos, tinha um amigo meu que ele tinha uma academia na casa dele. Ele era um policial e aí ele tinha, no fundo da casa dele, ele tinha uma academia lá. Aqueles pesos mais brutos, sabe? Feito de concreto, que os caras Raiz. faziam. Bem raiz mesmo, academia raiz. E aí a gente ia lá, a molecada ia lá na casa dele treinar lá, tal. Só que teve uma vez que eu cheguei eu não, acho que não chegou a lesionar, mas quase lesionar as minhas costas. Por quê? Por conta de brincadeira, né? Ver quem Sim. levantava mais peso do chão, eu e os meus amigos, tal. E aí entra essa questão da postura, que eu acho que é uma coisa bem interessante que, por exemplo, na academia a gente tem esse acompanhamento. Você, por exemplo, a gente tá lá, você fala, viu, ó, estica um pouco mais, tal, e tá ali dando aqueles toques. Em casa,
corre-se esse risco, por exemplo, da questão da postura, ou de repente os exercícios calistênicos que são com menos peso têm menos perigo? Entendi. Essa questão das lesões, né? É uma questão bastante questionada e até muitas pessoas, inclusive, têm medo de começar um exercício físico por conta dessa questão das lesões. Obviamente que você tem que ter alguns alinhamentos, né, corporais corretos, mas vale lembrar que uma lesão pode acontecer num dia que você for estender uma roupa no varal, né? Os toques que a gente dá, as correções que a gente dá, são para que nós consigamos reduzir a chance da lesão acontecer, mas nesse seu caso que você contou, uma coisa que fica evidente, e é aí que muitas pessoas pecam, é sobrecarregar demais o corpo, né? É você fazer talvez ali com uma carga em que seu corpo não aguente, tá? Obviamente, como eu falei, existem alinhamentos corretos, existem posturas corretas, e aí isso é atingido, isso é corrigido por um profissional da educação física. Mas, como você falou também, começando devagar, eu não descarto também a possibilidade da pessoa, por exemplo, fazer uma pesquisa, né? Ela ler pelo menos um pouco, ou tirar essa dúvida com um profissional de educação física, que inclusive são profissionais muito acessíveis, né? Muito mais acessível, por exemplo, do que um médico, que você provavelmente vai ter que marcar uma consulta e falar com ele para daqui a 1, 2 meses ou até mais. Se for pelo SUS, é um ano. Aí, aí é bem mais, mas você tem vamos falar, acessibilidade para conversar com um profissional de educação física. Então, a minha sugestão para quem quer começar de maneira gradual e também tem medo de se lesionar é exatamente isso. Comece de maneira gradual, não queira forçar, não queira, deixa o ego de lado, tá? Então, você pode sim ter ali uma progressão adequada. Essa é a chave, uma progressão adequada. Eu não sei se de repente você já até respondeu essa pergunta agora, mas quais os erros mais comuns durante o exercício? Os erros mais comuns que a gente vê, e isso até em academia, tá? Porque, infelizmente, e eu acho que isso tem em muitas profissões, na verdade, nós temos uma. O pessoal fala que a gente vive na era da desinformação, né? Então, da pós-verdade. Você tem que tomar um pouco de cuidado com tudo aquilo que você vê, porque a gente tem um sobrecarregamento de informação. Então, você vai ver gente falando que o A dá certo, e você vai ver gente falando que o A não dá certo porque o B é melhor. E enquanto que o outro cara falava que o B era ruim. Então, os erros mais comuns que a gente observa, às vezes são até propagados por influencers, nada contra os influencers de maneira alguma, mas por pessoas que não estão capacitadas para falar sobre aquilo. Então, os erros que a gente mais vê, por exemplo, é não fazer um aquecimento adequado, né? Uma pessoa que já chega e quer ali ser o herói, já quer partir para a parte principal do treino sem aquecer. O que a gente observa também é progressões inadequadas, né? Às vezes a pessoa coloca o ego na frente, né? E aí acaba se lesionando, né? Por conta de pegar talvez uma carga ali que o corpo não estava pronto para aguentar. Outra coisa que também acontece com certa frequência é você não ter uma variação adequada do seu treino, né? Por quê? Porque o corpo, ele se adapta durante os primeiros meses. Tanto é que, eu não sei se você talvez vai se lembrar de quando você começou, os ganhos iniciais foram muito rápidos, né? Parece que você faz um peso num dia, no dia seguinte você faz 2 vezes mais. E aí, por quê? Porque o corpo é assim, quanto menos treinado você está, mais treinável você é. E aí chega um momento que você vai estagnando. E aí é nessa hora que também um profissional de educação física faria toda a diferença, porque ele saberia como aplicar a variação adequada para que seu corpo continue ganhando. Claro que isso não é eterno. Então, Para que o corpo continue doendo, né? é, Porque quando você troca o treino ali, parece que você começou do zero de novo. Exato, e fica uma semana sem ir na academia para você ver também como Mesma acontece. coisa. Então, esses são alguns erros comuns que acontecem, né? De você querer pular algumas etapas, né? Falando também da área, por exemplo, esportiva, né? Você
às vezes você não ter uma base bem feita e querer já pular para o específico, isso dá para aplicar também com pessoas não atletas. Vai te prejudicar, porque talvez você esteja pulando algumas etapas que podem ser prejudiciais ali. Não planejar o descanso, porque descanso também é treino. Você saber descansar, se você não souber dar o descanso adequado para o seu corpo, você também pode aumentar a sua chance de lesão. Noites mal dormidas, alimentação ruim, hidratação ruim. Muito bom. Várias dicas aí já. Uhum. O pessoal que está nos assistindo já vai anotando aí. É, Você falou sobre o aquecimento, né? O aquecimento seria aquele início do treino ali, que a gente faz um alongamento, né? Se você vai fazer, por exemplo, o dia de perna, um alongamento mais de pernas, ou de troncos, tal. Seria essa parte aí. Uhum, sim, você basicamente tem que preparar seu corpo, né? Seu corpo ele não está pronto para alguma coisa muito brusca, né? E aí o nome é aquecimento justamente porque esse é o intuito. O intuito é você aquecer o corpo, aumentar a temperatura corporal, você aumenta a elasticidade do músculo, você ativa os músculos que vão ser trabalhados, porque quando você ativa eles com uma carga mais leve, quando eles ficam mais aquecidos, eles aumentam, mesmo que temporariamente ali a força, tá? E também o que vocês fazem, inclusive lá na academia, mobilizar as articulações que vão ser trabalhadas, né? Então, num dia de perna, você vai mobilizar o tornozelo, você vai mobilizar o quadril, querendo ou não, você vai mobilizar o tronco, como você falou. Então, por isso que tudo tem que ser bem endereçado antes da sessão. Legal. Arroz, o nosso público aqui, por exemplo, da igreja, é variado, né? Mas nós temos os jovens, nós temos aí o público dos mais 40, né? Depois tem um público grande também de pessoas idosas, né? Que às vezes vai a partir de uma certa idade e vai perdendo uma certa mobilidade do corpo ali. Os exercícios para melhorar a mobilidade do idoso, para melhorar ali aqueles que andam com dificuldade. Ele tem uma eficácia? Tem algum tipo de exercício que é mais voltado para essa área? Para os idosos. Basicamente, a maior diferença que tem quando a gente vai trabalhar com os idosos, né, é que a gente tem que considerar que existe um declínio acentuado, né, de força, da própria, como você falou, mobilidade. Então, com esse público, o que a gente precisa observar é como a gente pode inserir exercícios que vão ser, que a gente chama de funcionais para o dia a dia. Em essência, todo o programa de exercício físico deveria ser funcional, né? Porque ele tem que funcionar para aquela pessoa, para o indivíduo que está realizando. Mas para o idoso, a maior preocupação que a gente tem que ter realmente é com essa progressão, né? Ele vai trabalhar pernas assim como qualquer outra pessoa, ele vai trabalhar os membros superiores. Eu adicionaria uma questão de equilíbrio também, porque a gente, como eu falei no começo, né? A gente vê muitos casos de idosos que perdem um pouco dessa noção de equilíbrio. É uma capacidade que vai, de maneira acentuada também, se perdendo, né? Idosos também têm uma diminuída capacidade de aplicar força rapidamente, né? Então, por isso que talvez às vezes não conseguem reagir tão rápido, né, a uma queda. Então, quando a gente vai trabalhar com idosos, não é muito diferente os exercícios, tá? A gente trabalha só de uma maneira mais gradual. Então, ao invés de você, por exemplo, começar talvez ali com um agachamento com barra, né? Tudo bem que a gente não, raramente a gente começa com agachamento com barra já de cara, assim. Mas pensar como eu falei, não sentar e levantar, nos exercícios calistênicos, né, que a gente comentou. A gente pensa com pesos bem leves, né? Porque, como eu falei, a força deles é diferente de uma pessoa que está ali, né, nos 20, 30 anos. Então, com relação aos exercícios, não tem muita diferença, tá? É o cuidado só que você tem que ter. Antes de eu trabalhar onde eu trabalho hoje, depois a gente vai falar, acho que sobre isso, né? Da academia que vocês treinam, inclusive. Eu trabalhava numa academia em que o público era majoritariamente idoso. E você vê também que, além da parte física, existe uma parte emocional muito forte. Então, você tem idosos, né? Você percebe que, ao conversar com eles
querem conversar com você, eles querem que você pergunte da vida deles, eles querem saber da sua vida, né? Eu até tinha dia que eu saía de lá, tinha que sair com 2 sacolas assim cheias de chocolate, porque é uma questão emocional muito forte. Você tem que também entender essa parte, porque exercício físico também é bem-estar psicológico. Então, E tem até aqueles idosos que acham que ainda são garotos. E uhum. aí você tem que tomar o cuidado com eles, né? Porque É, daí eles querem levantar o peso dos meninos lá que aham. estão lá. Então tem que Sim, ter esse sim. cuidado também. Uhum, Né? com toda certeza. Mas é interessante isso aí, até essa questão que você disse, né? De treinos de equilíbrio, porque Uhum, realmente, né? Os idosos vai perdendo essa questão do equilíbrio, vai perdendo a questão do reflexo, né? Que daí é o que você disse, aplicar a força rápida, uhum. né? Vai perdendo. Muito, muito legal essas dicas aí. Passando aqui para uma outra parte aqui das nossas perguntas, né? Sobre rotina e motivação. Aí a pergunta que eu faria aqui, como manter a constância nos treinos, que é o que eu iniciei falando, a grande dificuldade hoje das Uhum, pessoas, né? De manter aquela rotina de constância. uhum. Uma dica. Uma dica, vamos lá. Eu acho que assim, em termos práticos, tá? Eu acho que é importante que você. Lógico, isso não é uma obrigatoriedade, tá? Você pode iniciar, você tem que ter disciplina, né? Mas só o fato de você separar um momento ali reservado, como é o caso de vocês têm um horário para ir para academia. Vocês não podem aparecer lá, não é que não pode, né? Mas não é o horário de vocês irem às 9, às 10. Não, vocês têm um horário específico para ir para lá. Então, naquele horário, não é como se, por exemplo, chegasse 20, 30 minutos antes e falasse: nossa, tem que fazer outra coisa, nossa, eu tenho que. É, tenho um outro compromisso. Não, aquele é seu compromisso. Então, você ter um horário fixo de academia, que envolve também a questão de rotina, já é de grande ajuda, tá? Quando a gente fala de motivação, é um assunto que eu gosto muito, né? É, a gente precisa entender o porquê, qual é a razão de você estar fazendo exercício. E muitas pessoas vão na academia porque tem que ir. Então, tem que ir na academia, como se fosse algo sofrido, né? Então, você tem que achar alguma maneira de desfrutar daquilo, né? Porque tem um motivo de você estar indo lá, né? Tem os motivos engraçados, né? Então, tem alguns motivos engraçados, inclusive, mas tem os motivos específicos do porquê você está indo. E outra dica que eu dou também é que você coloque metas. Eu não sei se muitas pessoas são familiarizadas com o hábito de estabelecer metas, né? Então, é importante que você tenha essas metas atreladas à sua motivação, ao porquê você está indo lá, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu quero ganhar peso, tá? Eu peso 66 quilos, então eu sou bem... Ixi, já pesei isso quando eu tinha uns 15 anos. Então eu sempre fui magro e eu tenho essa meio que luta, né? De tanto dieta, de aliar a dieta com o exercício A físico. sua dieta de hipercalórica, né? Exatamente, tem que comer ali bastante, porque. E aí, eu. Uma meta que eu tenho, né? Ou melhor, que eu tinha, hoje eu estou reavaliando essa meta, e isso também faz parte, era de chegar aos 68 quilos até o fim do ano, tá? Eu sei que falta muito tempo ainda pro fim do ano, mas pra mim é uma coisa desafiadora. Então, é uma meta, ela é específica pro meu caso, ela é mensurável, porque eu consigo medir, e é aí que muita gente erra também, porque, eu vou na academia porque eu tenho que ir. Como é que você vai melhorar, como é que você vai indicar se você está melhorando ou não, né? Eu quero emagrecer. Quanto você quer emagrecer? É muito aberto, é muito raso você falar isso. Então, ela tem que ser mensurável, ela tem que exigir ação da sua parte, né? Ela tem que ser realista, não adianta eu falar que eu vou emagrecer 10 quilos até amanhã, ou engordar 10 quilos até amanhã. E por último, ela tem que ter um tempo, porque daí obriga você a fazer. Então, eu vou ganhar 68 quilos até o fim do ano. Então, são algumas dicas que eu tenho, essa questão de constância, para que você consiga manter. E a gente tem uma amiga, né, a Rosa, em comum. Não vamos falar o nome dela aqui, mas ela quer, porque quer, né, aumentar. Não vamos falar também. Mas não é do dia pra noite. Não, com certeza. Vai ter que ter treino ali. Sim. Mas o legal é que
ela tem uma meta e está empenhada, Sim. né? Tá treinando. Então, eu acho que isso aí eu achei legal o que você disse também, essa questão de horário, né? Porque... Bom, vamos falar aqui, tô nem aí. Tem várias academias, né? Que elas... É livre lá, você vai a hora que você quer, cheio de aparelho lá e tal. Só que, é que nem você disse, fica vago. Aí você fala, eu vou mais tarde. Aí de manhãzinha você... Não, vou programar pra mim de manhã. Aí você acorda de manhã, aquela preguiça. Ah, não, vou mais tarde. Aí mais tarde, não, vou à noite. Aí acaba passando aquele dia, você não vai. Você tendo um horário, várias vezes já, de manhãzinha. E outra coisa, de repente eu poderia acrescentar aí, na sua fala. Você ter um parceiro de treino. Ou um amigo, Com ou certeza. a esposa, né? Porque, por exemplo, lá em casa, um apoia o outro. Sim. E né, tem dia que eu levanto, tô com preguiça de ir. A Leonice, não, vamos sim, vamos. Aí eu levanto, sou obrigado a ir. Aí tem dia que é ela que tá com preguiça. Eu falo, não, eu acendo a luz já e puxo a coberta. Tem que ir também. Então, eu acho que é uma outra coisa legal também. É lógico, primeiro você tem que ter um compromisso com você mesmo, que nem você disse. Quais são os seus objetivos? E depois, se você tem um amigo, o companheiro ali é casado, tem o parceiro e tal, faz uma parceria. Isso é muito legal e um anima o outro, ajuda o outro. Não, isso que você falou faz toda a diferença. É realmente muito importante que você tenha um amigo. Um amigo, um companheiro, isso faz toda a diferença. Anima o treino, né? Né? Vamos lá, então, para mais dicas aqui. Eu perguntei como manter uma constância, né, nos treinos. Muito bem respondido. Acho que aqui já respondemos tudo, né? Dicas de como... para aqueles que começam a desistir rápido, a gente já falou. Também como criar uma rotina simples e saudável. A gente falou sobre essa questão, até a questão de eu colocar uma meta, né? Eu quero emagrecer, eu quero engordar, qual é a minha meta? A gente já falou dessa questão. Uma pergunta aqui, ó. Não foi eu que fiz essa pergunta. Colocaram aqui, tá? A alimentação. O arroz é o vilão da alimentação? Muito bom, inclusive. Porque seu apelido é arroz e colocaram aqui, ó. O arroz é vilão da... Nossa, muito bem pensado. Bom, o arroz, na verdade, ele é... Obviamente, né? Ele é um alimento calórico, né? Ele tem um alto índice aí de carboidratos. Mas assim, quando a gente não pode pensar de maneira isolada, tá? A gente tem que pensar de uma maneira integral. Quando vem pessoas, por exemplo, que querem emagrecer, e aí a pessoa... Geralmente é esse perfil. A pessoa chega, ela já não está muito motivada porque ela já tentou diversas vezes, né? Então ela já não é muito motivada para fazer, às vezes é uma pessoa até um pouco mais preguiçosa, e aí não é nada contra realmente, é que é um perfil, né? E às vezes, ou você também tem casos de que a pessoa chega e aí ela quer, porque ela quer suar, ela quer se matar na academia, e aí a primeira coisa que eu falo para elas é assim: como é que tá a sua dieta? Por quê? Porque treinar, provavelmente você vai treinar uma vez por dia. Comer, quantas vezes você come no dia? Né? Ou às vezes, vamos supor, você vai 3 vezes na academia por semana. Quantas vezes você come por semana? Então, quando a gente pega um alimento individual, ele não é o problema. A quantidade dele é o problema. O resto que você come é o problema. Então não tem problema você comer o seu arroz desde que o resto da sua alimentação esteja balanceada e esteja adequado com a realidade que você quer. Você quer emagrecer, você precisa diminuir o consumo calórico. O arroz, ele tem uma quantidade de calorias. Então é nisso que a gente tem que estar preocupado, e não o alimento em si. O meu problema ainda é a questão de doces. Calóricos também. Rapaz, eu vou falar pra você, viu? Mas eu vou vencer. Com certeza. Eu tenho uma meta. Arroz,
uma questão aqui que, de repente, algumas pessoas podem até confundir aí, eu não sei e tal, se vocês na graduação têm também uma matéria a respeito disso e tal, é que às vezes as pessoas chegam na academia e aí eles têm um objetivo lá, mas esse objetivo tem que estar atrelado, igual você falou, a uma dieta ali e tal. O profissional de educação física, ele também está apto a falar a respeito disso, ou aí seria alinhado com um profissional de nutrição? Então, esse é um assunto muito delicado, tá? E não é só com relação à nutrição, mas também ele passa por outras áreas, como, por exemplo, fisioterapia, né? Qual que é a fronteira entre a fisioterapia e a educação física? Qual que é a fronteira entre a medicina e a educação física, né? Se é que tem uma fronteira, é uma área cinza, vamos falar assim. Então, Psicologia também, porque exato, vai muito de como você lida do com a emocional, né, pessoa. da pessoa. Sim, então, vou responder com relação à graduação, depois com a parte legal. Na graduação, toca-se muito pouco nesse assunto. Tanto é que o que eu fui aprender um pouco dessa questão de dieta foi por pesquisas próprias e por estar nesse meio ambiente, vamos falar assim, nesse ecossistema com nutricionistas, com fisioterapeutas, com psicólogos, porque quando a gente trata de saúde, a saúde é uma coisa só, Sim. né? Então, acaba que você tem esse contato e você vai aprendendo. Mas na graduação, então, muito pouco. Muito, 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 muito pouco. Quando a gente fala da parte legal, um profissional de educação física, ele pode recomendar. Ele pode falar. Não é um assunto que, por exemplo, ele não pode falar sobre. Só que tem que se haver o cuidado de que você não é um nutricionista. Você não está apto a prescrever uma dieta. Você não pode prescrever uma dieta. Da mesma maneira que um cara fortão da academia que treina 5 anos e não tem o CREF, não pode prescrever um treino. E nem tirar dinheiro com isso. Então, o que eu tô falando aqui pra você? Eu tô falando baseado naquilo que a ciência diz. O arroz é calórico, Uhum. existe um consumo calórico. Para você emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Em nenhum momento eu vou virar pra você e falar, Shin, você precisa consumir 150 gramas de arroz, tá? 70 gramas de feijão no almoço, 100 gramas de carne, depois à tarde você vai fazer isso, depois à noite você vai fazer isso. Então, isso eu não posso fazer. E é até uma atenção que eu chamo aí para quem está assistindo, de tomar cuidado, e isso é uma opinião minha também. Sempre procure pessoas credenciadas, pessoas que têm a capacitação necessária para realizar o tipo de serviço que estão propondo para você. Tá? Então, por isso que eu também quando alguém me perguntar, mas essa dieta é boa, mas essa dieta... Calma lá, não é minha área. O Arroz, hoje você tem essa pós-graduação, né, que a gente falou aqui no início, em esporte de alto rendimento. Fala um pouquinho sobre isso. O que seria esse... você lida com o que nessa área? Eu, basicamente, fruto até daquela experiência que eu tive com atletas, né? E tendo sido um atleta também, amador, me interessei muito por como nós conseguimos preparar pessoas para terem um melhor rendimento esportivo, né? Então, como que você pode potencializar seu desempenho no futebol através do treinamento físico? Como você pode potencializar o desempenho de um corredor de 5 quilômetros, de um maratonista? Como você pode potencializar o desempenho de um nadador, né? Como que você pode fazer com que ele renda, além da parte técnica, que são 4 pilares, né? Técnico, tático, psicológico e o físico. Então, é nisso que eu me especializei. É como é que eu posso trabalhar, então, para que um atleta renda o melhor que ele pode. E dentro dessa pós-graduação, né, eu tive a oportunidade de visitar o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, que é inclusive onde treinam algumas seleções olímpicas, né? Seleção brasileira de rugby, né? Tinha seleção brasileira de taekwondo, de boxe. A lidar com esse tipo de público, né? Como que a gente avalia, como é que a gente sabe se ele está ali entrando numa fase em que ele vai ter o pico de rendimento dele, como é que ele está cansado, né? Porque o tipo de treinamento que a gente dá para um atleta, aí sim, é muito diferente de uma pessoa normal, muito diferente,
tá? Então, uma pessoa normal, a gente está preocupado ali com algumas capacidades básicas, né? Força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória. A gente não tem obrigação nenhuma de colocar aquela pessoa para ter a melhor resistência, a melhor força dela. Com o atleta, a gente tem preocupação, por exemplo, com velocidade, né? Um tiro, vai lá, Shin, faz um tiro até de 40 metros aqui. Qual talvez seria essa utilidade para o seu dia a dia? Se você gostar, beleza, a gente treina isso. Mas não é tão útil para o seu dia a dia, porque você não vai fazer isso, né? Agora, um atleta vai. Um atleta tem que mudar de direção, um atleta tem que saltar, um atleta tem que, né, fazer muitas coisas aí que estão fora dessa questão de uma população normal. Então, nessa pós-graduação, eu tive a oportunidade aí de entender melhor como funciona, ter contato aí com essas pessoas. E para mim foi um sonho realizado, na verdade. Que legal. Ó, galera, eu já vou deixar aí para vocês, Ciclistas de Cristo. Tem um aqui que abandonou, né, o nosso técnico. Não vou falar o nome dele, mas vocês já sabem. Fica aí a dica, ó. Depois a gente vai deixar o Instagram do Arroz. É arroz.treinador? Sim, senhor. Arroz.treinador. Entra aí no Instagram dele, pode chamar ele. Nós que somos ciclistas, você sabe, né, Arroz? É 100 km pra cima. Aí ó, eu vejo inclusive os stories que você posta, então... Amanhã tem, sabadão. Mas vamos lá, ó. Já deixando uma dica aí. Tem uns meninos lá que treina pesado também. Quer ser de alto rendimento? Já entra em contato. Tem umas meninas aí também que começaram um desafio, chama Elas Avançam. E elas estão angariando aí várias mulheres, tal. Também é uma dica, se elas quiserem aí uma performance melhor aí, começar a avançar um pouco mais, como é o nome, Elas Avançam, também fica aí a dica, arroz.treinador. E a gente já pode até falar aqui também, só que eu ainda preciso negociar com o João lá, como é que chama? Um cupom de desconto. Vou negociar com o João um cupom de desconto. Merecido, né? E eu vou levar a Assembleia de Deus tudinho lá pra academia dele. E aí ele dá o cupom de desconto pra quem chegar lá e falar, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Já tem um desconto garantido. Depois a gente negocia com o João lá da Proformance. Já tô fazendo até o merchan antes de você pagar. Vamos lá então, Arroz, caminhando aqui para o final. Muito legal esse bate-papo. Eu até tinha selecionado aqui vários versículos, eu mandei para você, né? Sim. Versículos bíblicos, que às vezes as pessoas falam, mas para quê e tal? Mas a própria Bíblia, que é o nosso público aqui 100%, vamos dizer assim, 99,9% são de cristãos, né? E aí, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20, ele vai falar sobre essa questão, né, de cuidar do templo do Espírito Santo, que é uma forma de honrar a Deus. Depois também Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, na parte A, ele diz, pois o exercício físico é de algum valor. Daí ele continua, mas ele diz que ele reconhece que o exercício físico ele tem valor, sim, ele é necessário. Salomão, né, o grande sábio Salomão, Provérbios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. Depois a gente vai deixar lá na descrição do vídeo esses versículos. Ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então ele está falando do exercício físico, né? João também, na epístola de João, terceira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele está orando para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai a sua alma. Então, primeiro ele está falando da saúde do corpo. Então, para que tenha uma boa saúde, precisa ter exercício físico, se exercitar, né? E por fim, também Salomão, Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, se o machado está cego e a lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Aqui pode-se usar como uma metáfora, né, a respeito
do nosso corpo. Se o nosso corpo não estiver bem exercitado, bem né? afiado nessa questão, ele vai estar cego, a lâmina vai estar cega. E aí, eu já até cito aqui as palavras de um pregador. Agora, eu até tinha abrido o celular para ver, eu acho que é escocês. Dá uma pesquisada aí, Nicola, Robert Murray. Ele diz assim, ó: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. O que ele estava dizendo? Ele morreu com 29 anos. Cara novo, foi um dos maiores evangelizadores que pregou, que levou a palavra do evangelho para aquela nação, se eu não me engano, não sei se é país de Gales ou se é Escócia, eu não me lembro agora. Robert Murray. Ele estava falando a respeito do corpo dele. Ele disse assim, ó: Deus me deu um cavalo, o corpo. Ele falou: eu matei o cavalo. Eu matei porque eu não cuidei do meu corpo, da minha saúde física. Ele falou: agora eu não posso mais levar a mensagem que Deus havia me dado. Então ele estava falando escocês, né? Ele estava falando da saúde do corpo. Ele não cuidou da saúde do corpo. Ele morreu cedo e a mensagem que Deus tinha dado para ele levar, ele acabou não levando porque ele não cuidou, um descuido dele, né? Então nós temos que cuidar da saúde do corpo porque os dias vão passando, né? E a melhor coisa é você chegar numa avançada idade, talvez. Numa avançada idade com uma boa saúde, né? Com uma boa saúde. Sim. Mas caminhando aqui, Arroz, para o encerramento, você teria mais alguma mensagem, alguma dica, algo a compartilhar aí com os nossos ouvintes? Eu, antes de vir para cá, né, eu não tinha noção, né, desses versículos. Inclusive, eu queria agradecer ao Shin, porque realmente são muito interessantes. Eu gosto muito de estudar, né, é uma coisa que para mim é um lazer, não é nem obrigação. E principalmente essa do afiar o machado, né? A gente tem lá no futebol americano, muita gente fala, não, a gente vai afiar o machado, mas você nem sabe o porquê, né? Tipo, da onde veio isso? Então, para mim foi muito interessante, eu gostei muito dos versículos, né? Foi super legal ter tido essa oportunidade de estar aqui e ajudar também, né? Através das palavras das pessoas. Para quem procura, né, cuidar do corpo, né, cuidar do cavalo, é super importante que você comece a praticar atividade física. E aí eu deixo o convite para todos que estão ouvindo, né, para todos da Assembleia de Deus, que procurem a Proformance, que me procurem, né? Eu sou uma pessoa bem acessível, né? Às vezes demora um pouquinho para responder, mas vamos lá. Então, o que precisarem, a gente pode ajudar, tá? Seja na Proformance, seja na minha figura também. O Arroz Treinador já tá ali na tela. Quem quiser, é só procurar no Instagram e já vai. Com o João da Proformance, a gente vai negociar com ele. Vai ter uma conversa ainda. E a gente vai passando aí depois para os cupons de desconto. A gente vai encher lá vai ser só assembleiano pentecostal. O Arroz já tá quase convertido. Ele já dá glória lá. Então, coloca lá as músicas, né? Já tá até colocando música de Assembleia de Deus lá na academia enquanto a gente exercita. Né? Nesse horário reservado. É reservado. Gente, foi um prazer, viu, Arroz? Um prazer todo receber você aqui, muitas dicas. Muito bom. Eu acho que foi de extrema importância esse bate-papo para que as pessoas tenham a noção de que é necessário. Às vezes a gente vai deixando, não, amanhã eu começo outro dia para depois, e aí às vezes pode chegar tarde já esse dia que você vai começar. Né? Então, quanto antes cuidar da saúde do corpo é melhor. Então, eu já tô quase aí me ingressando no alto rendimento, né? Viu, Nicolas? Vê se você volta pro pedal aí. Vamos fazer o alto rendimento com o Arroz aí pra bike. Mas, Arroz, muito obrigado, viu? Por esse momento aí.
E te agradeço aí por se disponibilizar para estar aqui com a gente nesse bate-papo agradável. Não, eu que agradeço, o prazer é todo meu, muito obrigado. E se tiver uma próxima vez, pode ter certeza que eu estarei aqui. Com certeza. Meus irmãos, nós agradecemos por mais esse momento que você está conosco assistindo. E eu te convido a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Compartilhe com o maior número de pessoas. E além de compartilhar, curta e também clica lá no sininho para que as notificações cheguem para você de todo o conteúdo que nós postamos aqui no canal. E eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, bênção para a sua casa. E aí, por fim, bênção para a sua saúde também, diante de todo esse conteúdo que foi exposto aqui. E nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Deus abençoe.